Se vocês acham que os crimes da família Malfoy começaram com Lucius sendo um comensal da morte, pode se sentar porque a ficha criminal deles é mais extensa do que você imagina. Fala aí, bruxões, beleza? O nome Malfoy vem do francês antigo e significa má fé, um significado bastante apropriado para uma família como a deles. A origem do nome é importante para a gente entender também a origem da família, porque os Malfoy nem sempre foram estabelecidos na Grã-Bretanha. O primeiro membro da família Malfoy que deu origem à linhagem que vive em Wiltshire, na Inglaterra, foi Armand Malfoy. Como muitos dos ancestrais de famílias nobres inglesas, Armand chegou à Grã-Bretanha fazendo parte do exército de William o Conquistador. William I era duque da Normandia e depois de longas batalhas para estabelecer seu domínio sobre a região francesa, ele e seu exército invadiram a Inglaterra, onde o seu primo Edward, o Confessor, era rei. Em seu leito de morte, Edward nomeou outra pessoa como seu sucessor, o Harold II, o que não deixou William nem um pouco satisfeito, porque ele era um dos fortes candidatos ao trono. William I argumentou que o falecido rei tinha prometido anteriormente o trono a ele e que Harold tinha jurado apoiar a sua reivindicação. Contudo, isso não aconteceu. Então William e sua grande frota invadiram a Inglaterra, derrotaram e mataram Harold na Batalha de Hastings. E talvez você se pergunte, mas o que os conflitos e invasões dos trouxas têm a ver com a família Malfoy, que repugnava trouxas e não se associava a eles de jeito nenhum? Os Malfoy sempre tiveram a reputação, sugerida pelo nome pouco lisonjeiro, de serem um bando escorregadio e que sempre estava em busca de poder e riquezas, onde quer que as encontrassem, ou seja, no meio dos bruxos, dos trouxas. Armand Malfoy, como parte do exército invasor, prestava serviços obscuros e desconhecidos ao rei William I. Se o rei trouxa sabia que ele era um bruxo, isso é um mistério. Mas esses serviços especiais obscuros eram certamente criminosos. E isso rendeu a Armand Malfoy diversas recompensas, como por exemplo as terras locais confiscadas onde foi construída a mansão Malfoy, que abriga gerações e gerações da família por quase 10 séculos. Então aqui, com o primeiro membro da família Malfoy que deu origem à linhagem ali da Inglaterra, nós já temos grandes indícios de que ele cometeu diversos crimes a serviço do rei. Tomadas de terras, assassinatos, sabe-se lá o que mais esse cara fez em nome do rei. E então nós vamos para o século XIV, onde o mundo quase foi devastado pela peste negra. Uma doença que matou cerca de 40% da população mundial. Isso é muita gente. E talvez você se pergunte, não é possível que foi um Malfoy que causou a peste negra? Não, não foi. Mas Nicolas Malfoy tirou muito proveito dessa pandemia. Ele assassinava trouxas que viviam próximo às redondezas da mansão Malfoy e anexava essas terras ao domínio da família. E esses assassinatos eram disfarçados como se essas pessoas tivessem peste negra. Nicolas Malfoy nunca foi punido. Ele escapou da censura do Conselho dos Bruxos, que era o órgão governamental que antecedeu o Ministério da Magia, e nunca pagou por nada do que fez. Então pode colocar aí na ficha assassinato e invasão de propriedades. Apesar da família Malfoy defender os valores dos puro-sangue e de sua crença inegavelmente genuína de que os bruxos eram superiores aos trouxas, os Malfoy nunca deixaram de bajular a comunidade não mágica quando isso lhes era conveniente. E o resultado é que eles são uma das famílias bruxas mais ricas da Grã-Bretanha. E há muitos anos circulam rumores de que ao longo dos séculos a família negociou com sucesso moeda e os bens dos trouxas. Ao longo de centenas de anos, eles conseguiram expandir os seus domínios nas terras de Wiltshire, anexando os terrenos de trouxas vizinhos. E o favor que eles conquistaram junto à realeza acrescentou a eles tesouros como obras de arte dos trouxas e uma coleção cada vez maior. Historicamente, os Malfoy faziam uma distinção nítida entre os trouxas, pobres e ricos e poderosos. Com os pobres eles não se misturavam, mas se os trouxas tinham dinheiro, poder e faziam parte do alto círculo social, aí não tinha problema nenhum para eles socializar com essa galera. Então, até a imposição do Estatuto Internacional de Sigilo, que aconteceu em 1962, a família Malfoy era ativa nos círculos trouxas da sociedade. E essa fervorosa oposição ao Estatuto se devia justamente ao fato de que eles teriam que se retirar dessa agradável esfera da vida social. Inclusive, essa relação dos Malfoy com os trouxas não se limitava somente a negócios, porque existe ampla evidência
de que o primeiro Lucius Malfoy, que viveu ali no século XVI, foi um pretendente mal sucedido, é claro, à mão da rainha Elizabeth I, que o rejeitou. Elizabeth I nunca se casou, inclusive ela ficou conhecida como a Rainha Virgem. E segundo alguns historiadores bruxos, ela nunca se casou porque quando Lucius Malfoy I foi rejeitado por ela, lançou uma maldição, fazendo com que ela recusasse todos os pedidos de casamento que vieram depois. Mais um crime para a ficha dos Malfoy. Amaldiçoar trouxas é contra a lei. Assim que o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia foi promulgado e os bruxos passaram a viver escondidos, os Malfoy cortaram imediatamente relação com os trouxas, por mais nobres e endinheirados que eles fossem. E eles entenderam que qualquer oposição ao Estatuto de Sigilo só os afastaria do novo centro de poder do mundo bruxo, que era o recém-criado Ministério da Magia. Eles de repente se tornaram tão favoráveis ao Estatuto quanto qualquer um daqueles que o haviam apoiado desde o início. E eles obviamente passaram a negar que tiveram contato com qualquer trouxa, seja por meio de negócios, casamento, qualquer tipo de relação. Como os Malfoy eram muito ricos, eles tinham muito dinheiro, essa riqueza garantiu a eles uma certa influência no Ministério da Magia que, olha, já nasceu problemático. Então, por gerações, o dinheiro dos Malfoy influenciaram em algumas coisas no Ministério. Embora nenhum Malfoy tenha aspirado o desejo de se tornar Ministro da Magia, porque eles agiam ali nos bastidores. Costuma-se dizer que você nunca encontrará nenhum dos Malfoy na cena do crime, embora suas impressões digitais podem ser encontradas por toda parte na varinha culpada. Eles eram independentemente ricos, sem necessidade de trabalhar para viver, e geralmente preferiam esse papel de poder nos bastidores, satisfeitos em deixar que os outros fizessem o trabalho sujo e assumissem a responsabilidade pelo fracasso caso ele ocorresse. Os Malfoy ajudavam a financiar campanhas de muitos de seus candidatos preferidos, ou seja, aqueles que defendiam seus interesses particulares, e isso incluía o pagamento de serviços sujos, como amaldiçoar membros da oposição. Eita, como a ficha tá ficando extensa, né? Coloca aí, coação e corrupção ativa. No século XVIII, a atuação da família Malfoy estava cada vez mais forte nos bastidores do Ministério da Magia. E o ano era 1789, e o ministro eleito era Unctuous Osbert. E ele exerceu o mandato 2 vezes, só que ele era um mero fantoche de um bruxo chamado Septimus Malfoy. Esse sim era o verdadeiro chefe das coisas ali, e Osbert governava completamente baseado nos interesses de Septimus. Obviamente, o mandato de Osbert foi completamente pautado em favorecer famílias puro sangue. Embora manipular um governante para atender seus próprios interesses não seja bem lá um crime, se não envolver corrupção nem nada do tipo, é bastante imoral, ainda mais quando esses interesses prejudicam uma parcela da população que é completamente vulnerável. E isso se descartarmos a possibilidade do Osbert estar sob efeito da maldição Impérios, porque nós não sabemos se aconteceu, mas vindo dos Malfoy eu acho que não dá pra duvidar. A família Malfoy se aproveitava de um sistema corrupto. Eles sempre estiveram onde poderiam exercer mais poder. E como as coisas não saíam como eles pretendiam, simplesmente arrumavam um jeito de comprar, burlar, manipular, e isso aconteceu novamente em 1962, quando pela primeira vez, desde quando o Ministério da Magia foi estabelecido, um nascido trouxa assumiu o cargo de Ministro da Magia. Olha isso, olha como esse caso mostra pra gente como o mundo bruxo tem problemas muito similares com o que os trouxas enfrentam, né? Quando se trata de preconceitos e desigualdade, porque o Ministério da Magia foi estabelecido ali nos anos 1700, logo depois do Estatuto Internacional de Sigilo, em 1692, e só em 1962 é que um ministro da magia nascido trouxa foi eleito. E isso causou um grande alvoroço, porque vários membros da Suprema Corte dos Bruxos renunciaram aos seus cargos em protesto, porque era inadmissível um nascido trouxa ocupar o cargo de maior poder hierárquico ali no mundo bruxo. Não de maior poder hierárquico, né? Porque tem a Confederação Internacional dos Bruxos, que ainda é superior ao Ministério da Magia, mas enfim, do governo local. Puro preconceito, é claro. O problema é que a situação não ficou somente nas renúncias de cargos de gente da Suprema Corte. Através de uma trama obscura, conseguiram fazer com que Nobilite deixasse o cargo afastado por uma doença misteriosa. E eu te dou um sapo de chocolate se você adivinhar quem estava por trás disso. Abraxas Malfoy, o pai do Lucius e avô do Draco. Embora nunca tenha sido comprovado nada contra ele, obviamente porque era uma família blindada em diversos aspectos, ele participou dessa trama golpista para tirar o ministro da magia eleito do poder. Coloca aí na ficha: golpe contra um governante eleito pelo povo.
Na década de 1960, quando a Primeira Guerra Bruxa engatinhava ali e começava a dar os seus primeiros passos, obviamente o filho de Abraxas Malfoy honrou o histórico da família, se tornando um comensal da morte e seguindo Voldemort. Durante a Primeira Guerra, Lucius Malfoy foi um valioso servo para Voldemort, e enquanto o período de terror de Voldemort durou, que foi mais ou menos ali 2 décadas, Lucius Malfoy torturou, matou, sequestrou, chantageou, mas quando Voldemort sofreu sua queda, ele alegou estar sob efeito da maldição Impérios e obviamente foi inocentado de todas as acusações dos crimes que tinha cometido. Como dizia Cornélio Fudge, uma família muito importante, os Malfoy, doações generosas para causas importantes no ministério. No período em que o Voldemort ficou em exílio, Lucius Malfoy ficou ali, na dele, na vidinha confortável e rica. Obviamente ainda defendendo todos os preconceitos e absurdos que ele defendia. E moldando, obviamente, o seu filho para que fosse tão ruim ou pior do que ele. Então, no ano de 1992, Lucius Malfoy se vê obrigado a acabar se livrando de alguns objetos que poderiam causar um certo embaraço que tinha na sua residência, porque o Ministério da Magia estava fazendo batidas depois de um indício do Voldemort ter invadido Hogwarts através do Quirrell. E aí todos que tinham alguma ligação com o Voldemort no passado estavam sendo investigados novamente. Lucius Malfoy planta o diário de Tom Riddle nos materiais de Gina Weasley, na esperança de conseguir 3 coisas: se livrar do objeto que lhe causaria embaraço, através de uma garotinha inocente tentar fazer com que a Câmara Secreta fosse aberta novamente e nascidos trouxas fossem mortos, e incriminar a filha de Arthur Weasley, que era um ferrenho defensor do direito dos trouxas, inclusive tinha criado novas leis para proteger os trouxas. Então assim, ele mataria 3 coelhos com uma cajadada. Porque imagine o escândalo se fosse descoberto que a filha do próprio cara que fazia leis de proteção contra os trouxas fosse responsável pelo ataque a nascidos trouxas. Enfim, parte do plano do Lucius Malfoy deu certo. Ele realmente conseguiu plantar o diário ali, a Gina levou para a escola, a Câmara Secreta foi reaberta, mas nenhum aluno nascido trouxa foi morto. E para piorar, Lucius Malfoy ainda era membro do Conselho de Hogwarts. O Conselho de Hogwarts é responsável pela tomada de decisões importantes da escola. Por exemplo, eles que definem quem vai ser um diretor ou quem vai deixar de ser diretor. Eles estão entre Hogwarts e Ministério da Magia, estão acima do diretor e reportam para o Ministério. E o Lucius Malfoy fazia parte desse grupo de 12 conselheiros, onde ele ameaçou os outros 11 membros do conselho para que eles assinassem o afastamento de Dumbledore de Hogwarts devido aos ataques que estavam acontecendo em Hogwarts, ou seja, uma coisa que ele mesmo causou. Enfim, o diário foi destruído, os planos de Lucius Malfoy foram frustrados, mas não havia como provar que ele estava por trás daquilo. Pensa só, se tendo todos os indícios na Primeira Guerra, onde ele foi pego, julgado e absolvido, como agora eles iriam conseguir provar com o diário destruído, que era a maior prova disso? Enfim, parte do problema foi resolvido, Dumbledore retoma o seu cargo e mais um dos Malfoy se livram da culpa. Durante a Copa Mundial de Quadribol de 1994, Lucius Malfoy e seus companheiros comensais da morte acharam o momento perfeito para cometer um atentado, e no local do acampamento da Copa, eles simplesmente içaram a família de trouxas que eram proprietárias do terreno pelos tornozelos e os jogaram pro ar. Isso foi um grande choque para a comunidade mágica da Grã-Bretanha, porque embora houvesse indícios de Voldemort tentando retornar 3 anos antes, os comensais da morte não apareciam em atividade desde 1981. Então, isso teve grande impacto na mídia. Mas é claro, nenhum culpado foi apanhado. Quando Voldemort finalmente retorna em junho de 1995, Lucius Malfoy vai imediatamente ao encontro de seu mestre quando sente a marca negra arder. E então ele retoma o seu cargo privilegiado de primeiro-tenente de Voldemort. A partir dali, Lucius continua na ativa cumprindo seus serviços a Lord Voldemort. E um deles foi amaldiçoar o funcionário do Ministério da Magia, um inominável que trabalhava no Departamento de Mistérios, chamado Broderick Bode, para que ele tentasse pegar a profecia. Mas Broderick Bode foi fortemente atingido pela proteção da profecia, que não deixa ninguém pegar a não ser a quem a profecia se refira, e isso fez com que ele perdesse a memória e ficasse internado no Hospital St. Mungus. Quando Broderick Bode estava conseguindo recuperar a memória e poderia relatar quem o amaldiçoou, Lucius Malfoy fez uma queima de arquivo
assassinando o bruxo e enviando anonimamente um visgo do diabo para ele, disfarçado como uma planta comum ali de presente, desejando boa recuperação. Assim, o bruxo foi estrangulado pela planta quando ninguém estava vendo. Nesse mesmo ano, Lucius Malfoy liderou a invasão ao Ministério da Magia na tentativa de conseguir a profecia, onde, através de uma armadilha, Harry Potter foi atraído para o Departamento de Mistérios e uma batalha entre a Armada de Dumbledore e Comensais da Morte aconteceu e a Ordem da Fênix chegou como reforço, onde, pela primeira vez, Lucius Malfoy foi pego em flagrante e dessa vez não teve como escapar. A família Malfoy pela primeira vez é colocada em desgraça perante a sociedade mágica e a verdade sobre eles finalmente é revelada. A desgraça da família Malfoy não aconteceu só perante a sociedade bruxa, mas também com Voldemort. Lucius Malfoy e sua família caiu em completo descrédito, e para puni-los, Voldemort nomeia Draco Malfoy como um de seus Comensais da Morte e passa para ele uma missão impossível de matar Dumbledore. Quando o Ministério da Magia cai e Voldemort toma o poder, estabelecendo um governo fantoche, Lucius Malfoy recebe a liberdade de Azkaban, mas ele deixou de ter o posto que tinha entre os Comensais da Morte e passava a ser frequentemente humilhado por Voldemort e pelos outros Comensais. Ainda assim, ele abriu sua casa como quartel-general para os Comensais da Morte, que também servia como cativeiro para as vítimas sequestradas deles. Por um breve momento, Lucius Malfoy teve esperança de que cairia novamente nas graças de Voldemort quando Harry Potter, junto com Hermione Granger e Ron Weasley, foram capturados e levados à mansão dos Malfoy. Ele entra em desespero para chamar Voldemort imediatamente para serem eles a entregarem Harry Potter na mão do Bruxo das Trevas. Mas obviamente eles não conseguem porque acontece uma batalha, eles são salvos por Dobby, que infelizmente acaba sendo morto. Durante a batalha de Hogwarts, tanto Lucius Malfoy quanto Narcisa não estavam nem um pouco preocupados com o lado que iria vencer. Eles só queriam encontrar seu filho Draco vivo. Quando foi constatado que Harry havia sobrevivido mais uma vez à maldição da morte de Voldemort, a batalha recomeça, mas Lucius Malfoy sequer levanta sua varinha para lutar. Ele e sua esposa saem em meio à batalha procurando por seu filho. E quando Voldemort é derrotado, eles não se importam, ficam sentados na mesa com todos os olhares sobre eles, abraçando um ao outro. E depois de tudo isso, depois da queda de Voldemort definitiva, Lúcio Malfoy foi preso, né? Não, ele não foi preso, porque Lucius Malfoy prestou delação premiada, entregando e identificando outros Comensais da Morte, e também entrou na conta deles a ajuda que a Narcisa Malfoy deu ao Harry ali de mentir pro Voldemort falando que ele estava morto depois de ter sido atacado na floresta. Isso foi considerado de grande ajuda para derrotar definitivamente o Voldemort. Então vamos colocar aí na lista, nossa, quando o Lucius entra, a lista aumenta consideravelmente, né? Corrupção ativa, coação, tortura, assassinato, sequestro, cárcere privado, e ainda assim ficou livre. Eu sou da opinião de que delação premiada nenhum merecia livrar Lucius Malfoy da cadeia. Ele tinha que ficar lá, ó, prisão perpétua. Porque ele não mudou em nada os pensamentos dele em relação à pureza de sangue, ideologia de pureza, não mudou em nada. E a gente não pode esquecer também da sementinha de Lucius Malfoy, né? O Draco, que apesar de falhar completamente em todas as tentativas de ser um comensal da morte, ele também contribui para o aumento de crimes aí na ficha da família. Apesar de não ter conseguido matar o Dumbledore, ele quase mata Katia Bell e Ron Weasley, e além disso, permite a entrada de comensais da morte em Hogwarts. Então podemos colocar aí tentativa de assassinato, e um assassinato premeditado, né, porque foi planejado, não foi nada sem querer, conspiração, associação criminosa e facilitação de crime, já que ele engendrou aí a entrada dos comensais da morte. Fala a verdade, que familhinha, né? Um exemplo de família, um exemplo. Que família preocupada com a criação das crianças bruxas, né? Como tem uma fala do Lucius Malfoy que ele diz assim, né? Minha única preocupação foi a segurança dessa escola e as crianças, os nascidos trouxas. Mas é cara de pau, né? Enfim, esses foram alguns dos crimes que a gente conhece da família Malfoy, né? Porque a gente não conhece parte deles que viviam na Normandia e tem esses poucos nomes conhecidos aí dentro de 10 séculos. Pois é. Que familhinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta, deixa like se gostou, compartilha. Todas as informações contidas neste episódio são oficiais e vêm do texto da família Malfoy e também de alguns outros pequenos trechos como notas do livro Os Contos de Beedle o Bardo, e é tudo muito fácil de checar, você pode ir por conta própria lá no site de Harry Potter, nos arquivos de J.K. Rowling, e ler o texto onde fala um pouquinho sobre esses caras. Obviamente, muita informação aqui vem dos próprios livros também, então se você não leu, leia, você só tem a ganhar com isso. Valeu, a gente se vê num próximo episódio e até lá, mal feito feito.